Olá, queridos, a paz do Senhor. Estamos aqui para mais uma aula do nosso curso sobre o Reino de Deus, na Nova Vida Aliançada. Pegue aí sua mochila, sua Bíblia, prepare seu coração para que nós possamos aprender um pouco da Palavra de Deus e continuar crescendo, trilhando esse caminho sobre o Reino de Deus. Então eu quero encorajar você que está nos assistindo a fechar os seus olhos para que nós possamos orar. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós estamos aqui para mais um dia aprender do Senhor, aprender do Teu Reino, como a Tua Palavra diz no livro de Atos, no capítulo 1, que o Senhor ficou ainda 40 dias nessa terra depois de ressuscitado, ensinando os Seus discípulos acerca do Reino de Deus. Então, eu te peço que o Senhor, por intermédio do Teu Espírito, nos ensine também acerca do Reino de Deus, das Suas promessas, para que nós possamos vivê-las nessa terra e sermos os instrumentos do Senhor para que o Teu Reino cresça, para que o Teu Reino prospere, para que o Teu Reino avance nessa terra. Abra o nosso entendimento, abra os nossos corações, para que nós possamos aprender e trazer esses ensinamentos para a nossa prática de vida. Assim nós oramos com fé, em nome de Jesus. Amém e amém. Nós vamos hoje tratar sobre o assunto, na sua apostila, o tópico Nicodemos procura o reino. Então, acha aí na sua apostila e nós vamos seguir aqui. O texto base, que o tópico utiliza é de João capítulo 3, do versículo 1 ao 3, que diz assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi até Jesus e lhe disse: Rabi, que quer dizer mestre, sabemos que o Senhor é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que o Senhor faz se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu: em verdade, lhe digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então aqui, o texto básico que nós vamos usar, Nicodemos, como a Bíblia diz, ele era um dos principais dos judeus, ou seja, ele era um membro do Sinédrio. O Sinédrio era como se fosse o Senado hoje. Era o Senado onde eram tomadas as decisões do povo de Israel. Era uma concessão que o Império Romano deu a Israel, deles terem esse grupo de homens que tomavam decisões políticas, tomavam decisões espirituais. Não é à toa que quando o Senhor Jesus foi para ser crucificado, ele esteve perante o Sinédrio e foi julgado perante o Sinédrio. Então, Nicodemos era um membro desse grupo, o mais alto tribunal dos judeus. Assim sabemos que Nicodemos era uma autoridade, por conta disso, religiosa, intelectual e jurídica. Então ele era um homem que tinha um profundo conhecimento da Bíblia, da história de Israel. Ele era um homem que tinha um profundo conhecimento das tradições judaicas. E aqui então nós vemos que o que motiva a visita de Nicodemos à noite foi o desejo no coração dele de resolver uma forte preocupação. Ele, como um homem intelectual, ele, como um homem conhecedor das profecias, ele, como um homem conhecedor da história, das tradições, veio um questionamento acerca do Messias, veio um questionamento acerca de Jesus, vendo o que o Senhor Jesus fazia, vendo os milagres que ele operava, vendo os ensinamentos que ele tinha. Será que esse Jesus de Nazaré é o Messias prometido? Nicodemos foi até Cristo e foi à noite porque ele tinha uma questão, ele tinha uma pergunta dentro de si: será que esse é o Messias prometido? Em outras palavras, será que ele é o Messias que vai restaurar o reino de Davi? Ou seja, vai nos libertar do Império Romano? Essa era a grande questão de Nicodemos.
E eu acho interessante, vou até voltar aqui no texto para você perceber, o trecho que nós separamos aqui de João capítulo 3, eu nunca tinha percebido isso, mas preste atenção. A Bíblia diz: Jesus respondeu. Mas eu te pergunto, cadê a pergunta de Nicodemos? Nicodemos não fez nenhuma pergunta. Ele só começou a destacar o que ele havia percebido de Cristo, que ele era um mestre, que ele estava ensinando, que ele fazia sinais e prodígios. Mas o Senhor, na sua onisciência, ele percebeu que havia um questionamento no coração de Nicodemos. Então perceba, o Senhor Jesus foi além, ele viu esse questionamento. Será que ele vai ser o Messias? Será que ele vai restaurar? Será que ele é o descendente de Davi prometido? Essa era a grande questão de Nicodemos. Aí nós olhamos aqui que o Senhor Jesus, percebendo esse questionamento, ele vai além daquilo que Nicodemos pensava. Preste atenção. 4 vezes Jesus se dirigiu à preocupação de Nicodemos sobre o reino de Deus, usando uma linguagem com sentido ele não pôde alcançar. Porque com a ideia fixa no rei de Davi, Nicodemos era incapaz de conceber um reino espiritual. Ou seja, o questionamento de Nicodemos era acerca da restauração do reinado de Davi. Mas quando o Senhor Jesus respondeu, o Senhor Jesus tocou num ponto que Nicodemos não esperava. Porque ele disse, primeiro ponto aqui: em verdade, lhe digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. O questionamento de Nicodemos era acerca do reino de Davi, mas o Senhor Jesus foi além, demonstrando: não, você está preocupado com o reino de Davi, mas o meu trabalho aqui não é esse, eu vim aqui trazer o reino de Deus. Por isso que Nicodemos não conseguiu perceber, até aqui pelo menos, porque ele tinha essa concepção do reinado de Davi, ele tinha esse pensamento acerca do reinado de Davi. Mas Cristo veio trazer o reino de Deus. Cristo, então, percebendo esse desejo no coração dele, Cristo reposicionou a visão dele, expandiu a visão de Nicodemos, mostrando que a obra dele, embora ele fosse o Messias, que era um questionamento de Nicodemos, o trabalho dele como Messias de Deus, era um enviado de Deus, um ungido de Deus, era muito mais além do que restaurar o reinado de Davi. Ele veio instituir o reino de Deus. A primeira coisa, então, que Jesus começou a tratar foi que era necessário nascer de novo para entrar no reino de Deus. Em segundo, ele disse: em verdade lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então o Senhor foi tratando com Nicodemos, tirando aquela ideia, ou tentando pelo menos tirar aquela ideia dele de um reino Davi, de descendente de Davi, de um reino político, de um reino territorial, e foi incutindo na mente dele, ensinando a ele que o propósito, o trabalho, a visão, a missão de Cristo era instituir o reino de Deus. Além do reino de Davi, era o reino de Deus. E de certa forma, o Senhor Jesus faz isso conosco hoje. De certa forma, o Senhor Jesus, Ele também vai nos levando e acrescentando ao nosso entendimento a cada dia, para que nós possamos compreender qual é a sua vontade, para que nós possamos compreender qual é a sua direção e o que Ele tem para nós. Terceira coisa que o Senhor Jesus tratou foi: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Quarto, vocês precisam nascer de novo. É importante que a gente entenda essa dificuldade de Nicodemos de ter essa compreensão. Imagina
você teve aula passada aí com o Wellington falando sobre um sonho antigo que havia no coração de Israel, de ter o reino de Davi restaurado, de voltar a Israel a ter a sua glória, de voltar a Israel a ter prosperidade, ter liberdade. Então, era algo que era muito característico daquele povo. Se nós olharmos, trazendo isso para nós hoje, para que a gente possa entender um pouco melhor, talvez, nós brasileiros somos um povo de esperança, não tem como negar isso. Nós somos um povo de esperança porque nós temos sido muitas vezes, de certa forma, perseguidos. O país tem enfrentado um momento financeiro complicado várias vezes, mas a cada eleição você vê lá muita gente indo para as urnas para votar, e você vê uma nova esperança quando entra um novo candidato. Nós estamos vendo isso no Brasil, toda essa questão aí em torno do Bolsonaro. Eu não estou aqui para dizer que somos a favor ou contra, mas a gente vê que muitas pessoas tiveram a sua esperança renovada por ele ser uma pessoa diferenciada dos que vieram antes dele. Então, há uma esperança no nosso coração. Por quê? Esperança em ter governantes que venham fazer o melhor para o povo. Esperança de ter governantes fazer com que o Brasil funcione melhor. E isso, querido, todos nós temos feito. Se você olhar ao longo da nossa história recente, muitos dos últimos, vou falar dos ex-presidentes pelo menos, iniciaram um trabalho com o povo com uma esperança de que haveria melhora, de que haveria mudança. Agora, esse conceito aqui brasileiro, dessa esperança que nós temos, transporta isso para Israel. Israel estava sendo oprimido pelo Império Romano, pagava impostos para o Império Romano, e como você já deve ter ouvido em várias pregações, ainda tinha os cobradores de impostos que cobravam os subornos, as propinas. Então era uma taxa muito alta, uma carga tributária muito alta que Israel pagava. Estava subjugado. Quem mandava era Roma. Então Israel tinha uma esperança de um futuro melhor, assim como nós, mas com uma grande diferença. Para nós, brasileiros, nós não temos uma profecia de que virá um líder, de que virá uma pessoa que vai fazer com que esse tempo chegue. Mas Israel tinha. Israel tinha uma promessa de que viria um descendente de Davi. Ele só, como nós temos tratado aqui, foi tratado na aula das alianças, o Wellington lembrou, agora mais uma vez, nessa última aula sobre um sonho antigo, havia uma promessa de que viria de fato um descendente de Davi que governaria. Mas eles não tinham entendimento de que esse governo seria um governo espiritual. Eles estavam esperando um líder político, um líder, um estadista, um conquistador, um líder militar. Então, Israel ter essa esperança em um novo governo era algo totalmente compreensível. Era algo totalmente compreensível deles esperarem que viesse esse Messias, deles talvez até confundirem, porque havia uma promessa, havia uma profecia de Deus acerca disso. Eles só não tiveram a compreensão de que a vinda de Cristo, pelo menos naquele primeiro momento, seria para estabelecer o reino de Deus, o reino espiritual. Então, a porta do reino, Jesus, ao falar com Nicodemos, usou de uma clareza impossível de negar, deixando entrever que a entrada no reino de Deus se faz por um novo nascimento. Jesus declarou que o seu reino não era nacional, mas espiritual. Então, aqui o Senhor Jesus, ao esclarecer que era necessário nascer de novo, o Senhor Jesus ele estava demonstrando que não tinha nada a ver com a questão territorial, não tinha nada a ver com a questão nacional de Israel. E aqui eu queria dar uma informação para você. No Brasil e em muitos outros países do mundo hoje,
Para ser um cidadão, um dos critérios é ter nascido dentro do território daquele país. O Brasil é assim. O que te faz ser um brasileiro, meu irmão? O que faz eu e você sermos brasileiros? O que nos faz ser brasileiros é porque você nasceu no Brasil. Esse é um dos critérios. Então a expressão que Jesus usa, é necessário nascer de novo, também tem um significado de nascer de cima. Ou seja, para entrar no reino de Deus e sermos cidadãos dos céus, precisamos nascer do Espírito. Dentro, eu coloquei aqui entre aspas, lógico, porque não tem um território geográfico, mas vamos dizer assim, nascer do Espírito é o território do reino, é um território espiritual. Em outras palavras, e foi isso que talvez tenha chocado também Nicodemos, não era mais importante ter nascido da nação de Israel, ter descendência de Abraão. Lembre-se que o grande conflito entre Israel e os samaritanos é porque os samaritanos não haviam conservado a sua pureza e começaram, a sua pureza como nação, e começaram a se misturar com as outras nações. Então Israel valorizava a sua descendência, valorizava, eu sou fulano, filho de Beltrano, descendente de Davi, descendente de Levi, descendente da tribo de Benjamim. Era uma coisa que eles valorizavam. E aí vem Jesus e diz, não, eu não vou estabelecer esse reino político, e essa descendência que vocês valorizam tanto, ela já não vai valer mais de nada, porque agora vocês precisam nascer de novo, ter um novo nascimento. Esse nascimento que vocês tiveram de dentro da tribo de Israel já não é mais importante, já não é mais o principal. E isso mudou completamente o conceito, deve ter trazido uma grande, talvez uma confusão na mente de Nicodemos, por ele esperar esse Messias político que ia estabelecer o Estado de Israel novamente, por ele considerar essas questões de descendência, de hereditariedade, e de repente perceber que todo esse conceito se perdeu. Principalmente no caso dele, que era um mestre, alguém que tinha um conhecimento, e de repente perceber que tudo aquilo que ele pensava estava sendo transformado por Deus, esclarecido por Deus para ele naquele momento. Então aqui nós vemos que o Senhor Jesus relatou que a essência do reino de Deus é uma transformação tão radical como equivalente a um nascer de novo. As últimas palavras de Nicodemos, registradas por João foram: como pode ser isso? Aquela revelação do Senhor para Nicodemos ali. E ele era um mestre, era uma pessoa conhecida, familiarizada com as questões de Israel, como eu falei, com a lei, com as tradições. De repente ele se viu ali perdido, mas como pode ser isso? Como é que vamos fazer isso então? Como é que eu vou participar do reino de Deus? Como é que vai ser esse reino? Como pode ser isso? Então nós precisamos entender que em resposta à pergunta de Nicodemos, Nicodemos teve o privilégio de ouvir do próprio Senhor Jesus o texto áureo da palavra de Deus. Se você ler o contexto lá de João 3, o versículo 16 está respondendo a pergunta do versículo 9. Como pode ser isso? O Senhor Deus, o Senhor Jesus estava respondendo a pergunta: como é que pode ser isso? E aí você pode recitar junto comigo: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, Deus amou o mundo. Jesus, ao vir estabelecer o seu reino, não restringiu o seu reino somente a Israel. Não restringiu o seu reino somente aos descendentes físicos, vamos dizer assim, de Abraão.
ele expandiu. E isso deve ter trazido um grande conflito na mente de Nicodemos. Não é mais só Israel, não. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê, ou seja, não vou mais precisar guardar as tradições de Israel, não vou precisar mais ser da nação descendente de Abraão diretamente, não, agora é para todo o que nele crê. Então Jesus apontando aqui, mostrando para Nicodemos que o reino de Deus era muito mais além do que o reino de Davi. A missão dele em restabelecer e trazer o reino de Deus era muito mais abrangente, muito maior do que Nicodemos esperava, do que Nicodemos pensava. O Senhor foi, através daquele entendimento, daquele pensamento que Nicodemos tinha, o Senhor Jesus corrigiu aquele pensamento e ainda trouxe a abrangência daquilo que o reino de Deus é. Olha que tremendo. Olha que tremendo. Ele foi do entendimento de Nicodemos e trouxe o reino de Deus. Isso é uma coisa que nós precisamos até aprender com Cristo. Nós temos que muitas vezes descer ao entendimento que a pessoa tem, ainda que errado, corrigir aquele entendimento e trazer a abrangência do reino de Deus, do entendimento das coisas espirituais. Foi o que Cristo fez também com aqueles discípulos de Emaús. Começou a caminhar com eles. E daquele entendimento que eles tinham, o Senhor Jesus foi explicando e demonstrando a palavra de Deus, trazendo a realidade daquilo que Deus tinha para a vida daqueles discípulos. Foi o que o Senhor Jesus fez aqui. Então o que eu queria trazer para nós é as diferenças de visão, para talvez ajudar o nosso entendimento. Então vamos ver como é que o Senhor Jesus via e como é que Nicodemos via. O reino do Senhor para Jesus era o reino de Deus, que alcançava todas as nações. Para Nicodemos estava pensando no reino de Davi, simplesmente um descendente do rei Davi. Um reino restrito, um tipo. O reino que o Senhor Jesus estava ensinando e mostrando era um reino espiritual. Nicodemos estava entendendo como um reino nacional. Israel vai voltar ao seu tempo de glória, Israel vai voltar a ser vencedor, Israel vai voltar a ser independente. Os limites. O reino de Deus que Jesus veio trazer abrange todas as nações. A Bíblia é clara quando diz: ide por todo mundo pregar o Evangelho a toda criatura. A Bíblia é clara quando diz lá em Apocalipse, dizendo que virão a Cristo povos de todas as tribos, línguas e nações. Então a abrangência, o limite do reino de Deus é toda a terra. Agora, o limite que Nicodemos pensou era só o território de Israel. De repente, pensando até que Israel iria se expandir e conquistar todo o território da promessa, mas ainda assim Israel. O inimigo. O Senhor Jesus veio para vencer o diabo. A Bíblia diz também que o último inimigo a ser vencido era a morte. Então Jesus veio para vencer o diabo, vencer a morte. Qual era o inimigo que Nicodemos estava pensando? Era o Império Romano. Olha só, o Império Romano, historicamente, foi destruído, foi vencido. Depois, claro, da época de Nicodemos, mas foi vencido, foi destruído, foi em ruínas. Mas, se o Senhor Jesus não tivesse vindo, o Império Romano teria sido destruído e vencido, mas o diabo não. Às vezes nós restringimos muito a nossa visão e só olhamos para aquilo que é perceptível aos nossos olhos, mas expanda a sua visão, perceba que a ação de Cristo veio trazer conquistas muito além daquilo que Nicodemos e às vezes nós pensamos. Local de atuação do reino de Deus, de Jesus, interior. Principalmente, Jesus veio
para mudar os corações e as mentes do ser humano. E essa obra interior, essa transformação interior que o reino de Deus opera, faz com que o nosso exterior mude. Nós temos experimentado isso no Brasil. Conforme nós temos visto o aumento do número de pessoas cristãs, o aumento do número do evangelho crescendo, o número de igrejas crescendo, nós temos visto que essa transformação no coração do ser humano tem trazido uma transformação na nação brasileira. Mas a obra é interior. Agora, Nicodemos só tinha uma visão exterior. E aqui traz um grande conflito. Por quê? Porque o pensamento de Nicodemos era: será que Jesus é o Messias e vai restaurar Israel? Em outras palavras, o pensamento dele talvez fosse: Jesus vai fazer tudo e eu não preciso fazer nada. Ele vai restaurar Israel, então eu não preciso mudar nada na minha vida, não preciso mudar nada no meu coração. Agora, na visão de Cristo, no estabelecimento do reino, a obra começa no nosso interior, ou seja, eu preciso ser transformado, eu preciso mudar, eu preciso me arrepender dos meus pecados. Então perceba que é totalmente diferente. Será que hoje em dia nós temos visto isso no meio da igreja? Pessoas que só querem que tudo seja feito e nada seja feito na vida delas? Querem que faça só uma obra exterior. Eu quero que o país cresça, eu quero que o país melhore. Eu quero que haja prosperidade no Brasil, eu quero ver políticos corretos. Beleza. Mas será que eu estou disposto a deixar que o meu interior seja transformado pela palavra de Deus? Toda essa mudança exterior que nós queremos começa com a mudança do nosso interior, a começar de mim, a começar de você. Então perceba como aquilo que o entendimento de Nicodemos estava completamente equivocado. O Senhor Jesus foi trazendo o entendimento correto, falando: Nicodemos, você precisa crer, você precisa se arrepender, você precisa mudar as suas atitudes. Nicodemos pensava só em algo exterior. Jesus foi lá no interior de Nicodemos falando: você precisa mudar. Mas eu sou mestre. Mas eu já sou idoso. Mas eu já sou isso. Você precisa nascer de novo também. Aqui a última coisa: benefícios. Jesus trouxe benefícios espirituais e naturais. Nós somos abençoados com questões espirituais, mas também somos abençoados com questões naturais. Como a Bíblia diz, nós somos abençoados com toda sorte de bênçãos. Então, tem uma questão espiritual também. No caso de Nicodemos, ele viu apenas aquilo que era natural. Então, nós precisamos entender que, nesse contexto aqui, Nicodemos não compreendeu o Evangelho, as boas novas de Deus. Depois, talvez, ele se tornou um discípulo de Jesus, mas até aqui isso ainda ficou um pouco. Ele não conseguiu alcançar. Jesus, porém, prosseguiu anunciando as boas novas, a boa notícia do reino. Foi essa a sua mensagem. Jesus percorria toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o Evangelho do reino, curando todo tipo de doenças e enfermidades entre o povo. Mateus 4:23. Jesus continuou pregando o Evangelho do reino de Deus para trazer a revelação e alcançar todos quantos o Deus havia enviado para ele. Conclusão: o reino de Deus é o novo. Quando nós nos arrependemos e nascemos não da vontade da carne, mas sim da vontade do Espírito. É uma operação maravilhosa de Deus em nossas vidas. Então aqui já não vale mais se você é brasileiro, americano, de Israel.
Já não faz mais diferença se você é descendente de Abraão ou não. A promessa do Rei de Deus, ela é expandida para todas as nações, para todo aquele que crê em Cristo. Esse entra no reino de Deus. Amém? Então, só para a gente concluir, essa aula vai nessa terça-feira e no domingo, dia 7, a nossa igreja completou 22 anos. Então nós damos graças a Deus por esses 22 anos na igreja de Nova Vida do Catete, 22 anos aqui nesse bairro, 22 anos no mesmo lugar, pregando o reino de Deus, pregando a mensagem do reino de Deus, pregando o evangelho do reino de Deus, para abençoar vidas, para salvar vidas, para trazer a realidade de Deus nessa terra. Então, que Deus abençoe as nossas vidas, que Deus abençoe a igreja de Nova Vida do Catete, Deus abençoe nosso pastor fundador dessa igreja, pastor Roberto Leal, Deus abençoe o pastor João Paulo, Deus abençoe nossos diáconos, Deus abençoe nossos obreiros, nossos membros, Deus abençoe as nossas famílias e que a igreja de Nova Vida continue, do Catete especialmente, continue sendo um instrumento da bênção de Deus por muitos e muitos anos para a glória do nome dele. Então, vamos para a nossa sala virtual, para a nossa grupo do WhatsApp. Você tem seu comentário, você tem sua pergunta, seu questionamento que você pode colocar lá. Você que está nos assistindo, que não é membro da nossa igreja, você pode entrar em contato conosco pelo nosso e-mail. E logo assim que nós tivermos nossos cursos presenciais, eu encorajo você a estar junto com a gente para que nós possamos te conhecer, apertar sua mão e abençoar a sua vida. Tá bom? Deus abençoe a sua vida rica e abundantemente. Amém.